Bom dia a todos. Hoje o nosso vídeo vai tratar de um projeto de lei que o Congresso Nacional pretende em breve votar, que trata da alteração da redação do artigo 283 do Código de Processo Penal. Vejam que essa pretensão do Congresso Nacional, no âmbito da Câmara dos Deputados, atende a uma sugestão do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que recentemente, no julgamento de 3 ações diretas de constitucionalidade, propôs que o Congresso Nacional alterasse a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse julgamento abrangeu 3 ações diretas de constitucionalidade. Uma foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e as outras 2 ações diretas de constitucionalidade foram propostas por 2 partidos políticos, 2 agremiações políticas. E por ocasião desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, não por unanimidade, por maioria de votos, entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal, que reza que toda pessoa só pode ser presa definitivamente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, haveria a alteração dessa redação para permitir a prisão logo após o julgamento em segunda instância. Então, a pessoa foi condenada em primeira instância, em primeiro grau de jurisdição por um juiz. Essa condenação foi mantida em segundo grau de jurisdição e a pessoa teria que começar o cumprimento da pena, ainda que pendente de apreciação, recursos que ela poderia interpor primeiramente perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recurso especial, e depois um eventual recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Vejam, muito embora seja uma sugestão do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que essa sugestão não vai ser avalizada no futuro pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, porque se houver a aprovação de um projeto de lei alterando a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, evidentemente que no futuro haverá ações aí diretas de inconstitucionalidade, advogando a tese da inconstitucionalidade dessa nova redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, essa redação que se pretende dar agora ao artigo 283. Veja, o primeiro aspecto é que a redação atual do artigo 283 do Código de Processo Penal foi tida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 3 ações diretas de constitucionalidade. E, com todo respeito, eu acredito que esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal possui um caráter vinculante. Veja, é diferente daquele caráter vinculante das súmulas, de algumas súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui o caráter vinculante é de índole constitucional. Se em 3 ações diretas de constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 283 do Código de Processo Penal está em perfeita harmonia, em perfeita sintonia com o texto constitucional, não me parece possível agora vir o Congresso Nacional, por iniciativa de um deputado federal, modificar essa redação do artigo 283 como que tentando driblar aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 3 ações diretas de constitucionalidade. E por que um projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal? Porque o quórum que é exigido para alterar um dispositivo do Código de Processo Penal não é um quórum qualificado como seria para modificar um dispositivo da própria Constituição Federal, que seria por emenda constitucional, que exige um quórum qualificado de 3/5. Então é muito mais fácil aprovar um projeto de lei modificando o Código de Processo Penal. Agora, se vier uma nova redação do artigo 283 permitindo a prisão
de alguém que foi condenado em segunda instância, aí o que vai acontecer? Haverá ações diretas de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade dessa nova redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, e evidentemente que essas ações, até por uma questão de coerência por parte do Supremo Tribunal Federal, porque se agora ele deu pela constitucionalidade do artigo 283, se essa redação for alterada permitindo a prisão após segunda instância, o Supremo Tribunal Federal, tão logo provocado por ações diretas de inconstitucionalidade, por uma questão de coerência, ele vai ter que dizer que essa nova redação, essa sim, é inconstitucional. Por quê? Porque ele já afirmou que a atual redação é constitucional, está em harmonia com a Constituição Federal. Então, me parece que já não seria razoável o Congresso Nacional desrespeitar essa decisão do Supremo em 3 ações diretas de constitucionalidade, dado aquele caráter vinculante que eu agora há pouco mencionei. Mas, além disso, há um outro aspecto que é mais importante ainda, que essa nova redação que está sendo proposta nesse projeto de lei, ela ofende diretamente o princípio da presunção de inocência, que é albergado, que é abrigado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que homenageia o princípio da presunção de inocência, dizendo que ninguém pode ser recolhido à prisão para cumprir pena. Veja que isso não tem nada a ver com a prisão temporária, com a prisão preventiva, que continuam incólumes, como sempre estiveram, são 2 modalidades de prisão cautelar. Não, prisão decorrente da condenação em segundo grau. Ninguém pode ser preso definitivamente, senão depois do trânsito em julgado. É isso que diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. E essa nova redação do artigo 283 vai entrar em conflito com o disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então é evidente que o Supremo Tribunal Federal, tão logo provocado, vai dizer que essa nova redação do artigo 283 conflita com o que dispõe o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, não me parece razoável alterar o artigo 283 da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, e muitos poderiam perguntar, então como seria possível, de alguma maneira, permitir a prisão após o julgamento em segunda instância? Somente através da alteração da Constituição Federal. Acontece que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, a exemplo de todos os demais incisos desse artigo 5º, ele consagra as chamadas cláusulas pétreas, algumas daquelas chamadas cláusulas pétreas. E cláusula pétrea não pode ser alterada nem mesmo por PEC, por projeto de emenda constitucional, que exige, como eu disse há pouco, um quórum de 3/5, quórum qualificado. Então, para modificar alguma cláusula pétrea, somente através de uma nova Constituição. Daí a proposta do presidente do Senado Federal, que também é o presidente do Congresso Nacional, como todos sabem, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, que engloba as 2 casas legislativas, Câmara Federal e Senado Federal. O presidente do Senado Federal está propondo a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Porque só através de uma Constituinte que se poderia alterar alguma das cláusulas pétreas, dentre as quais essa que consagra o princípio da presunção de inocência. Claro que algumas vozes no Congresso Nacional já se posicionaram contra essa convocação, alguns ministros do Supremo também são contra. Portanto, por projeto de lei, alterar só o Código de Processo Penal não vai resolver o problema. Em outros vídeos, futuros vídeos, nós vamos
tentar demonstrar que é possível, sim, impedir a protelação que enseja a impunidade que se tenta contornar através da alteração do Código de Processo Penal. Porque, no fundo, todo mundo quer evitar que a pessoa fique manejando recursos indefinidamente para procrastinar o início do cumprimento da pena e permanecer impune. Na verdade, é isso que se tenta contornar, o que é bastante razoável, mas não me parece possível fazê-lo da forma como tem se tentado. Há outras maneiras até mais inteligentes e menos traumáticas de se evitar essa impunidade, e isso nós vamos procurar abordar nos próximos vídeos, ok? Como sempre, estamos abertos a esclarecer qualquer dúvida. Agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado.